Olá, pessoal do quinto ano. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então vamos lá para mais um dia aí de aula. Hoje teremos aí inglês e espanhol. Vamos começar com a apostila de inglês. Hoje nós iremos fazer a página 24. Deixa a professora só confirmar aqui, página 23, perdão. Página 23, 25 e 27. Vamos lá? Então, vamos abrir na página 23. Nós vamos dar continuidade aí. A professora vai compartilhar com vocês aqui a apostila. E nós vamos dar aí continuidade. Então, vamos lá. Página 23. Página 23. Lembrando que nós vimos na aula passada sobre algumas partes da cidade, né? Algumas partes. Então, por exemplo, nós vimos lá airport, o aeroporto, a drogaria, que é drugstore, livraria ou biblioteca, né? Na verdade, que é library, museum, que é museu, shopping mall, que é centro de compras, o shopping, subway station, que é a estação do metrô, bank, que é o banco, e bus stop, que é a parada de ônibus, o ponto de ônibus. Então, nós vamos ver aqui na página 23. Vocês têm aí, ó. Aqui nós temos a imagem de alguns pontos turísticos de algumas cidades. Então, nós vamos marcar esses nomes aqui de acordo com a imagem. Então, do Japão, né, na China também. Aí vocês vão escrever Beijing, que é aqui, é um ponto turístico. A Estátua da Liberdade, Nova York. Londres, né, a Torre de Londres. Depois, o Rio de Janeiro, Pão de Açúcar. Aqui, as pirâmides no Egito, né, tá lá Giza. E a Torre de Pisa, ok? Então, vocês vão registrar, a professora vai deixar um tempinho aí, e vocês vão registrar aí, então, esses nomes de acordo com as imagens. São alguns pontos turísticos do mundo, tá? Alguns países que são conhecidos no mundo pelo seu ponto turístico, certo? Que são os lugares mais visitados. Então, isso daí que é para ser feito na página 23. Na página 24, vocês têm lá um texto, daí vocês vão estar olhando o texto e olhando essa cidade. Então, nós temos aí uma cidade virtual. Então, olha bem o nome das ruas, né? Os estabelecimentos, então vocês têm lá o hospital, a drogaria, que é a farmácia, o museu, a estação de metrô, o shopping, restaurante, livraria, que mais? A praça, a escola, e aí vocês têm aí o nome das ruas, certo? E aí o menino, então, apresentando a cidade virtual dele. Na próxima página, então, vocês vão completar de acordo com a imagem. Então, é aí que vocês vão escrever, ó. Então, tá lá o nome, né, da cidade virtual, como que é o nome. Então, lá no diálogo anterior que o menino tá apresentando a cidade, tá lá o nome da cidade, que é esse daqui. Depois, o hospital. Então, lá, vocês vão escrever essa palavrinha, near, depois moon, tá? Aqui, o restaurante italiano, que o Maicon ama, né, comer no restaurante italiano. E aqui, vocês vão colocar aqui, ó. Certo? Então, vocês vão completar aí com essas palavrinhas. Certo? Depois, vocês vão... De acordo com a palavra sublinhada, então tá lá, next to, quer dizer próximo, tá? Então, vocês vão assinalar, eu tô falando aqui que a praça está próximo da escola. Qual que está próximo da escola? Esse daqui. Então, vocês vão fazer um X. Depois, tá falando que a livraria está o quê da escola? Tá falando que ela está de frente da escola. Então, qual que é aqui que está de frente, totalmente à frente, né? Na verdade, é de frente meio que do lado, né? Então, dos lados. Então, vai ser esse daqui. Depois, está falando que a rua
Kennedy, olha lá. Então, aqui nós temos lá o museu, que está na rua Kennedy, e quem está vizinho? Então, nós temos aqui e aqui. Então, vocês vão assinalar a segunda opção. E aqui está dizendo que está de frente, em frente, que é esse termo behind, né? Então, está de frente. Vocês vão assinalar aqui. Então, esses são alguns termos de se localizar. Próximo, em frente, atrás, ao lado. Aqui na página 26, pessoal, não está registrado aí, mas vocês podem fazer. Vocês vão retirar algumas imagens que estão lá disponíveis no material de apoio e vocês vão criar a sua cidade. Então, vocês vão criar aqui, nesse espaço, a sua cidade. Lembrando, deem um nome, pode escrever o nome aqui, ó, em cima, tá? O nome da sua cidade. E aí, vocês podem criar a cidade de vocês. E daí, para finalizar, a mesma coisa, vocês têm aqui mais locais interessantes da cidade, tá? E aqui, o que vocês vão pensar? Vocês vão pensar em mais alguns locais. Vocês podem pensar aqui no Brasil, por exemplo, aqui na nossa unidade federativa mesmo, nós temos algum ponto turístico? Nós temos as Cataratas do Iguaçu, por exemplo. Ah, e nós, no Brasil, nós temos o Pão de Açúcar, né, no Rio de Janeiro. Então, vocês podem escolher aí 2 pontos turísticos que representam uma parte do Brasil. Vocês vão escrever o nome de qual parte que é esse ponto turístico e vocês vão ilustrar aí para a professora. Certo, pessoal? Então, é isso que vocês irão fazer aí em inglês. Agora, nós iremos para espanhol. Lembrando, pessoal, em espanhol, eu quero que vocês peguem o caderno que vocês estão aí em casa, tá? A gente já conversou sobre isso. Vocês vão colocar lá o dia de hoje, né? Qual o dia de hoje? Quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020, certo? E vocês irão escrever lá espanhol, a fecha, que é a data de hoje, e o título da nossa aula, que a gente vai ver sobre los meses del año e las estaciones del año. Vamos lá? Então, a professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, vocês irão colocar espanhol, a fecha, 10 de setembro de 2020. Então, hoje, quinta-feira, tá? 10 de setembro de 2020. E vai colocar o título lá, Los meses del año. E aí, vocês vão copiar o nome dos meses do ano. Não precisa copiar as atividades que nós vamos fazer aqui oralmente. Só vão copiar o nome dos meses, ok? Então, nós sabemos que el año tiene 12 meses. Então, quais são os meses? Então, enero, febrero, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos de novo? Eu vou falar e vocês vão repetir, combinado? Então, vamos lá. Enero, febrero, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Muito bem. E aqui, então, tá lá. Contesta lá as perguntas. Não precisam copiar, tá? A gente só vai falar aqui um pouquinho na nossa aula. Em que mês estamos? Então, em que mês que nós iniciamos agora? Então, estamos em setembro. Aqui, pessoal, eu posso falar setembro ou eu posso dizer setembro, tá? Então, os dois estão corretos. Deixa a professora pôr aqui. Então, eu posso dizer setembro ou setembro, ok? Os dois estão corretos. Em que mês és tu cumpleaños? Quando é seu aniversário? Em que mês? Por exemplo, o meu. Então, mi cumpleaños es em abril. E você? Então, aí vocês vão responder. Mi cumpleaños es... E você vai falar aí o mês do seu aniversário. Em que mês é Navidad? Que mês que é o Natal? Dezembro. Então, la Navidad
em diciembre. E agora nós vamos completar, mas nós vamos só falar, tá? Então nós temos aí algumas datas comemorativas. Então vamos lá. Dia de la Mujer. Quando se comemora? Março, 8 de março. Carnaval, geralmente no mês de fevereiro. Dia del Trabajo, 1º de maio. Dia de las Madres, se comemora sempre no segundo domingo de maio também. Dia de los Enamorados, 12 de junho. Dia de la Páscoa, geralmente se comemora aí no mês de abril. E Dia de los Padres se comemora sempre no segundo domingo de agosto. E Dia de los Niños, 12 de outubro. Cumpleaños de la ciudad, o aniversário da nossa cidade. Quando? 10 de outubro. 10 de outubro. Independência de Brasil, nós já tivemos aí, né? 7 de setembro ou setembro. Então, comemoramos aí a Independência de Brasil. E aí, por fim, nós temos las estaciones del año. Então, vocês também vão copiar. Las estaciones del año. Aí, vocês vão colocar o nome e vocês vão desenhar. Então, tá lá embaixo, tá? Dibuje las estaciones del año. Então, vocês vão desenhar, tá? Vocês vão ilustrar cada estação. Então, lá. Primavera, verano, outono, inverno. Então, primavera. O que acontece na primavera? É a estação das flores, né? Verano, o verão. O que lembra aí o verão? Qual a imagem que vem aí na sua cabeça que lembra o verão? Outono, que é aquela estação que venta bastante, que as folhas das árvores caem, que as árvores frutíferas dão muitos frutos. Então, essa é a estação do outono. E inverno, é a estação do inverno. Então, a gente só lembra aí do frio, né? Então, vocês vão desenhar. Dibuje las estaciones del año. Vocês vão desenhar. Ou, se quiser, vocês podem, então, fazer também colagens, tá? Então, vocês vão fazer tudo isso no caderno. Então, o que vocês vão escrever no caderno? Vai colocar, então, lembrando. Vamos lá? Coloquem lá. Aula de espanhol. Aí, coloca a fecha, 10 de setembro de 2020, 10 de 9 de 2020, e coloca lá, los meses del año. Aí vai colocar o nome dos meses. Enero, fevereiro, março, abril, maio, junho. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Escreveu isso, aí vocês vão lá para outro título. Las estaciones del año. Aí vocês vão colocar primavera ou primavera, verano ou verano, outono, invierno ou inverno, tá? Por que a professora está falando ou? Porque no lugar do V, nós podemos pronunciar o V mesmo, o som do V, ou o som do B, ok? E aí vocês vão colocar, então, aí o nome das estações e vocês irão ilustrar cada estação de acordo com a sua característica de cada estação. E vocês também podem fazer colagens. Aí fica a critério de vocês. Certo, pessoal? Então, tenham todos aí um bom trabalho e muitos besitos, se cuidem e hasta la próxima. Besitos!